Olá, irmãos. A graça e a paz, meus irmãos. Como é que vocês estão? Irmãos, quero dividir com vocês aqui mais um vídeo, né? E vocês sabem que eu tenho trabalhado bastante em relação a falar sobre o último governo mundial, porque os tempos em que nós estamos vivendo e a maneira como Deus ele tem trabalhado nos mostra que logo veremos a ascensão do chifre pequeno, né? E a manifestação do iníquo. Não tenho dúvida de que ele já está nesse mundo, né? O filho de Satanás, o anticristo, o filho da perdição, mas ainda não se manifestou. Possivelmente ainda tem um tempo de refrigério para que nós possamos difundir o evangelho do reino e aproveitar essa oportunidade para falar da palavra de Deus. Por isso eu tenho me empenhado em colocar os vídeos dentro do YouTube, para que as pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade de fato como ela é. Gostaria de pedir, antes de começar a mensagem, que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso vai nos ajudar para que outras pessoas também possam ouvir a mensagem do Criador. Irmãos, vocês têm visto aí na tela a estátua do sonho que Nabucodonosor teve. Essa estátua, todos sabem que foi erguida por Nabucodonosor, que tinha em torno de 16 a 20 metros, né, de altura. E nós sabemos que nós vemos aqui 4 grandes reinos, né, que tiveram naquela época, sem contar, claro, o governo do anticristo. Se nós contar o governo do anticristo aqui, serão 5 grandes reinos, né? Claro que dentro dessa estátua nós vemos que tem outros reinos ali, vamos dizer assim, para baixo dos joelhos, depois do Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Mas a começar pela cabeça de ouro, sabemos que a cabeça de ouro, como está demonstrada aqui, é a Babilônia. A Babilônia que levou cativo o povo de Israel, e ali dentro da Babilônia o profeta Daniel, ele profetizou, teve várias visões e revelações da parte de Deus, e uma destas foi a revelação do que seria esta estátua. E esta estátua ela compõe praticamente quase toda a história da humanidade. Se não fosse a falta aqui do governo do Egito e do governo da Assíria, que também perseguiram e tentaram escravizar o povo de Deus. Quando nós olhamos para a cabeça de ouro, nós vemos que o reino de Nabucodonosor, o império da Babilônia, ele era visto também como o leão. Um leão alado de asas e que depois recebeu um coração. Por quê? Porque Nabucodonosor, quando ele sobe nos seus palácios e ele olha para a majestade da sua cidade, podemos dizer assim, ele disse, olha, a majestade da glória da cidade que eu criei para o meu nome, para mim. Nesse mesmo instante, Deus, ele colocou Nabucodonosor de joelhos e ele foi pastar durante muito tempo como uma fera da terra, como uma fera, junto com os demais animais da terra, ele foi pastar como se fosse um boi, como se fosse uma fera, um animal. Os cabelos cresceram, as unhas cresceram. Mas quando ele retorna, ele reconhece que o único Deus e verdadeiro Senhor era o Deus de Daniel, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o mesmo Deus que agora falava com Nabucodonosor. E o leão que recebeu asas, e que as asas foram arrancadas, simboliza que o reino dele estava passando, mas que ele recebeu um coração de homem, um coração de carne, porque ele se dobrou, porque ele reconheceu a soberania de Deus. Depois do reinado de Nabucodonosor, nós vemos que veio os medos e persas, que é composto pelo material, podemos dizer assim, a prata, que está ali formando os braços e os peitos de prata, né? Que simbolizando os medos e persas, que se uniram para derrotar o império da Babilônia. Então nós vemos que um reino após o outro, eles começavam a surgir e se opor a um ao outro. E nós vemos que os medos e persas eram simbolizados por um urso com costelas na boca, não é? E eles também caíram.
diante da Grécia. A Grécia, ela era comandada por Alexandre o Grande. Sim, o bode, aquele bode com chifre pontudo que foi dar marrada contra o carneiro. E o carneiro simbolizava os medos e persas, que foram vencidos por Alexandre o Grande. O império e o exército de Alexandre o Grande era um exército avassalador, aonde passava em pouco tempo, ele tornava escravo os povos que estavam diante de si. Ele não tinha piedade, ele tomava conta. Mas diz a palavra do Senhor, ou melhor dizendo, diz a história, que no auge da sua força, e a palavra também diz, que no auge do seu poder e da sua força, o seu chifre foi quebrado. O bode, a Grécia, o reinado de Alexandre o Grande estava chegando ao fim. Chegando ao fim para ele, porque alguns historiadores dizem que ele morreu traído por alguém, mas outros dizem que por causa das guerras que ele lutava, ele morreu de malária. Mas enfim, a história nos mostra que nenhum ditador ele dura para sempre. Alexandre o Grande, ele veio a falecer com aproximadamente 33 anos de idade. Sim, a idade de Cristo. Ele morreu. Ele perdeu agora todo o ímpeto, toda a pompa do maior, porque ele era conhecido como Alexandre o Grande. Mesmo na sua tenra idade, ele já estava fazendo história. O seu nome era temido aonde ouviam ele. Por onde passava, ele deixava sua marca. Mas o seu tempo também chegou ao fim. Então, quando nós vemos um leopardo de 4 asas ou 4 cabeças, nós vemos que está falando dos 4 generais, né, que receberam cada um uma parte do reinado do Império Grego. E com o passar do tempo, os gregos eram simbolizados aqui pelo material do bronze, onde você vê do abdômen, do ventre para baixo até as coxas. Por que esta região em específico? Porque os gregos, a Grécia, foi o povo que mais estudou a sexualidade do homem e a sexualidade da mulher. Então vê que Deus não faz nada sem causa. Tudo tem um propósito de Deus, tudo tem a mão de Deus, tem a direção de Deus. E nós vemos que 3 grandes reinos, a Babilônia, os medos e persas, a Grécia, passaram. Agora Roma toma posse do seu templo. Veja bem que cada reino, cada império tem o seu templo. O Império Romano agora, ele é caracterizado pelo ferro. Se vocês perceberem, o ferro ele vai ter uma extensão maior, ainda que seja nas pernas, das coxas para baixo. Ele tem uma extensão maior do que os outros governos, do que os outros impérios, pelo menos até aqui. E nós vemos que o Império Romano ele se divide em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Por isso que ele é dividido nas 2 pernas, porque faz menção aos 2 impérios romanos, ainda que tinham ligação um com o outro, mas eles estavam divididos conforme a estátua, um na esquerda e outro na direita. O Império Romano ele veio a sucumbir, porque ele começou a ser tragado, as suas riquezas, pelos godos, visigodos e ostrogodos, povos que estavam à volta ali e que começaram a roubar, saquear o ouro dos romanos. Com o passar do tempo, o primeiro império cedeu e o outro após o outro. Mas pare e pense em algo aqui. Quero que você reflita que dentro das pernas de ferro, porque é o tempo do ferro, e nós vivemos neste tempo do ferro, porém ali, dentro das pernas de ferro, podemos dizer na panturrilha ali, surge os bizantinos. O Império Bizantino, meus irmãos, ele durou praticamente 1000 anos. Foi o império que mais tempo durou na face da terra. 1000 anos. Um imperador após o outro sucedeu o outro, mas eles caíram também. Isso me traz uma reflexão, mais uma vez repito, nenhuma ditadura, por mais tempo que passe, ela não dura para sempre. Só há um
reino que durará para sempre. Só há um reino que permanecerá para sempre, que é o reino de Yeshua HaMashiach, o reino do Filho de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Perceba que dentro das Pedras de Ferro existe uma história muito grande, de um tempo que aqui não está esclarecido, mas que eu vos falo. O Império Bizantino, ele passou. Depois do Império Bizantino, surgem os turcos otomanos. Os turcos otomanos duraram em torno de 600 a 700 anos, até meados da Primeira Guerra Mundial, que se iniciou em 1914 e findou em 1918. Depois deste tempo, o Império dos Turcos Otomanos, a monarquia dos Turcos Otomanos, eles se desfizeram, vieram a ruir. Mais uma ditadura, mais um governo mundial que ruiu, que virou cinzas, que ficou na história. Perceba que agora, depois dos turcos otomanos, nós vemos que surgiram agora, no tempo em que nós estamos vivendo, vários governos, vários impérios, várias potências mundiais. Nós estamos vivendo agora no século XX, onde nós vemos o surgimento de países como os Estados Unidos, a China, nós vemos a União Europeia, nós vemos onde passou a antiga União Soviética, onde ali estava o Muro de Berlim, que também se rompeu na Alemanha. Era a Alemanha do Ocidente e a Alemanha do Oriente. A história vai nos contar que outras potências surgiram no decorrer do tempo. A França, nós vemos também a Coreia do Norte, a Índia, nós vemos outras potências como a África do Sul e outras potências como a Turquia, e dali por diante nós estamos vendo diante dos nossos olhos o surgimento dos últimos 10 reinos. Quando nós falamos em 10 reinos, nós chegamos nos pés da estátua que nós estamos vendo aqui na imagem. Veja bem que eu coloquei aqui na imagem, produzida por um dos irmãos que tem um canal aqui no YouTube. E eu achei muito interessante compartilhar. Veja bem que nós temos ali 5 chifres de cada lado, formando as últimas 10 potências. Nós podemos dizer aqui que nós temos os Estados Unidos, que nós temos a Rússia, a China, a União Europeia e a França. Logo mais à frente, nós vamos ver também outras potências que estão descritas, mas nós estamos vendo aqui tendo aqui um paralelo, estamos vendo aqui um parâmetro, nós temos de posse das informações que Deus já nos ampliou a visão, já nos ampliou o entendimento, já nos inseriu em nosso coração, no nosso entendimento, que nós estamos nos aproximando do tempo do fim, estamos sendo inserido, a nossa geração será a geração que será inserida na última semana profetizada pelo profeta Daniel. Veja bem, e aqui embaixo nós vemos o 4º reino, e também eu coloquei ali o 8º reino, o reino do anticristo. Perceba que estes 10 chifres aqui, e o chifre pequeno, eles vão fazer conexão com a besta que sobe do mar, que está em Apocalipse, no capítulo de número 13. Eu não coloquei esta imagem aqui por falha, eu acabei esquecendo. Mas a verdade é que esta profecia do profeta Daniel tem conexão com a profecia do profeta João, revelada por Deus em Apocalipse, no capítulo de número 13. Nós vemos que o 4º reino, como o profeta Daniel revela, será um reino feroz, um reino que despisa e pisoteia, despedaça os seus inimigos. A verdade é que dentre estes 10 reis, 3 deles vão se opor ao reinado do chifre pequeno. Este chifre, o maior, que ele começou pequeno, mas que agora ele está maior que os outros, bem no centro, no meio dos pés da estátua. É importante dizer aqui que os pés da estátua não são apenas de ferro, mas também não são apenas de barro, mas sim mesclado.
onde o barro e o ferro, eles fazem uma junção. O profeta Daniel disse que isso significa que em partes o reinado do anticristo, do chifre pequeno, do homem da iniquidade, do filho do pecado, ele será forte de um lado e será fraco de outro. Quando nós passamos para o lado, na próxima imagem, nós vamos ver ali enumerado. O número 1 diz assim: segundo Daniel, 3 dos principais chifres cairão. Como eu disse, quais serão? Nós ainda não sabemos quais destes 3. Aliás, nós sabemos que qual de um deles vai cair. E um deles será os Estados Unidos. Agora aqui, irmãos, é preciso muita atenção. É preciso estar atento ao que nós estamos falando, porque existem muitas informações que se conectam uma com a outra e é preciso fazer a conexão exata para termos o entendimento e a revelação completa da profecia de Deus. Perceba que nós sabemos agora que destes 10 reis, desses 10 últimos governos, 3 irão se opor. O anticristo não vai destruir, mas ele vai subjugar estes 3 reinos. Por isso ele vai se levantar no meio dos 10. Ele não vai destruir os 3. Ele vai subjugar, ele vai comandar, ele vai dominar. Olha bem, a Bíblia diz ali, a imagem diz ali no número 2, conforme segundo Esdras. Por que segundo Esdras? Porque a mesma revelação que Deus traz para o profeta Daniel no capítulo de número 2, verso 40 ao 43 ou 44, que fala da revelação da estátua do sonho de Nabucodonosor, Deus traz agora, em 2 Esdras, a revelação de uma águia que tem um corpo, mas tem 3 cabeças. Ali nós estamos vendo o tempo do fim dentro dos 10 dedos da estátua, da revelação que Deus deu ao profeta Daniel, cujo sonho teve o rei Nabucodonosor. Perceba que então Esdras, ele já então tem esta revelação de forma mais detalhada. Como um destes chifres, ele vai cair. Um destes chifres está simbolizado, é um dos dedos que ali está na estátua. Nós temos que fazer a conexão entre a águia que está no livro de 2 Esdras, no capítulo de número 11, com os pés da estátua, os 10 dedos, e também os 10 chifres, que estão, sim, como nós vimos na imagem, lá no capítulo 13, no verso 1 do capítulo 13 de Apocalipse. Quando nós olhamos para a estátua, ali no número 3 diz assim: a batalha dos 4 reinos, o anticristo contra 3 países. Sim, o anticristo vai abater 3 chefes de estados. Será um dos maiores sinais do início da semana. Perceba que no início da semana haveremos então um embate. Provavelmente, talvez, não será, ou talvez será, uma guerra global. Se será uma guerra nuclear, ainda não temos essa certeza. Mas nós vemos que as nações, nesses últimos dias, irmãos, elas estão empolvorosas, elas estão estremecidas. No capítulo de número 46 de Salmos, no último versículo do capítulo 46, a palavra vai dizer que Deus diz assim, que é Ele que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Perceba que Ele tem o poder para fazer o que Ele quer, para derreter com as nações que se levantam contra Ele e contra o seu povo de Israel. Então nós vemos que nós seremos inseridos no início desta última semana, quando nós vemos este embate, possivelmente do anticristo, contra estes 3 reis. Então serão 4 nações em um embate. Serão 3 contra 1. Possivelmente o anticristo vai conduzir os outros 7 contra estes 3 para o tempo do fim deste sistema. Quando você olha na imagem aqui, você vê as Américas. Você está vendo aqui a bandeirinha da França, a bandeira dos Estados Unidos e possivelmente ali a bandeira da Grã-Bretanha, mas é apenas uma ilustração. Nós vemos aqui que os reinos,
eles estão se dividindo, eles estão se separando, eles estão buscando cada um o seu lado. Na próxima imagem, você vê no capítulo 2 de Daniel, na Revelação, que diz assim, ali no número 1, os 5 países que saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, que já fazem parte dos pés da estátua. Aqueles que eu já citei, que são os 5 primeiros chifres, que nós já temos de base e como entendimento de que de fato são os 5 chifres que fazem parte dos 10 que irão se levantar. Aqui nós vemos Estados Unidos, à sua esquerda no vídeo, Estados Unidos, a França, o Reino Unido ou União Europeia, Rússia e China. Mas nós temos à direita ali do vídeo. Então, possíveis outros 5 que irão se levantar. A Turquia, com certeza, nós já sabíamos. Por quê? Porque é ali onde o anticristo montará o seu reino. Ele sairá da Síria, porque ele é considerado como um jumento selvagem. E o jumento selvagem, ele é um animal de origem das montanhas da Síria. Então ele sairá da Síria, irá para a Turquia, e ali na Turquia ele montará o seu trono. E nós estamos vendo ali que o 7º reino possivelmente será o Egito, o 8º reino possivelmente será o Iraque, e o 9º reino possivelmente será o Irã, e o 10º a Arábia Saudita. Então nós temos aqui fechado os 10 chifres, os 10 últimos reinos, os 10 últimos governos que passarão o seu poder por 1 hora para a besta que sobe do mar, para a besta que sobe da terra, como diz Apocalipse 13, porque estas 2 bestas, elas trabalham juntas. Perceba que no número 2 diz assim, algum dos países que provavelmente completarão a 7ª cabeça da besta. A 7ª cabeça da besta, que está em Apocalipse 13, possivelmente será e é a ONU. É através da ONU que o anticristo entrará no cenário mundial. Ele será um homem feroz de cara, mas entendido de guerra. Ele vai ter poder de adivinhação. Perceba que nós estamos diante de um ser dotado de um poder, não apenas dotado de uma inteligência humana, psíquica, mas sim de um poder demoníaco, porque ele receberá o poder do seu pai, a antiga serpente, Satanás. No capítulo 8 e no verso 23 ao 29, nós vemos esta referência, onde fala que ele é um homem feroz de cara, que ele entrará no cenário mundial. Ele vai ser desprezado no começo, mas depois ele vai ganhar força, ele vai ganhar apoio de outras nações possivelmente, e ele vai enganar a muitos. Na próxima imagem, nós já vemos aqui a revelação de 2ª Esdras, da águia de um corpo, mas de 3 cabeças. À esquerda, nós estamos vendo a águia que tem a bandeira dos Estados Unidos, que possivelmente irá cair, será abatida, será enfraquecida, perderá a sua hegemonia, a sua autonomia, como nós vemos hoje. Hoje, os Estados Unidos é respeitado, os Estados Unidos impõem medo, os outros países têm medo dos Estados Unidos, porque ele tem o maior exército do mundo, ele tem talvez a maior quantidade de ogivas nucleares no mundo. Porém, os Estados Unidos irão cair, o dólar perderá a sua hegemonia. E eu entendo que para que a ascensão do anticristo ela seja completa, nós haveremos de ver diante dos nossos olhos uma quebra da economia mundial. Porque se a economia quebra, a fome ela vai tomar conta. Mas para que haja a queda dos Estados Unidos, com certeza ele tem que perder o seu poder econômico, porque é isso que faz com que ele consiga manter a sua hegemonia bélica, é isso que faz que ele venha manter o poder da sua tecnologia. E ao centro nós vemos a bandeira da ONU na águia do meio. A ONU é a 7ª cabeça. E à direita nós vemos a Rússia, que é um dos outros chifres. Aí a pergunta que paira, que está ali sobre as águias é: 3 dos principais chifres cairão. Quais serão eles? Segundo 2ª Esdras, os Estados Unidos já são revelados como um destes chifres.
Veja bem que nós vemos ali os próximos 5 reinos: Egito, Turquia, Iraque e Irã. E nós vemos que estes países, eles vão se levantar contra Israel, principalmente a Turquia, porque é de lá, é do norte que vem o perigo, é do norte que vem o mal, é da Turquia que o inimigo virá e atravessará o Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho vai se secar. E quando se secar, os exércitos de 200 milhões passarão por ali para tomar Jerusalém. A palavra de Deus diz em Zacarias que a metade de Jerusalém será tomada, mas quando o povo de Israel se encontrar em aperto, eles vão clamar. É neste momento que Jesus vem, conforme a profecia de Zacarias, que faz conexão com Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 11, quando os discípulos viram Jesus, depois de 40 dias e 40 noites que ele passou durante a terra, ele foi assunto ao céu. E os anjos pararam do lado de Jesus e esperaram ele se elevar e olharam para baixo e disseram para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando assim para o alto? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo aqui, no Monte das Oliveiras subir, ele voltará neste mesmo lugar. Perceba que quando Jesus voltar, ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras vai se dividir no meio. E ele vai se separar para o sul e para o norte. E no meio do monte, o povo de Israel passará. Veja bem que faz uma conexão da mesma forma como Deus abriu o Mar Vermelho. E estava Moisés diante do povo, simbolizando Cristo. E a autoridade de Deus estava sobre Moisés. Um vento oriental veio e abriu o Mar Vermelho para que o povo de Israel passasse. Agora, da mesma forma, o próprio Cristo descerá e abrirá o monte no meio. Pare e pense comigo, irmão. O poderio tremendo de Jesus, com apenas um pé sobre o Monte das Oliveiras. Penso eu, quando ele pisar sobre o monte vai tremer, o monte vai se derreter, o monte vai se abrir no meio para que o povo de Israel passe e consiga e alcance a sua vitória. Veja bem que aqui, no próximo slide, nós vemos que o primeiro reino a cair será a águia do ocidente, que será os Estados Unidos. Perceba que, segundo a Esdra, traz esta revelação. O livro que muitos têm como apócrifo, segundo a Esdra, na verdade é um livro espiritual e traz revelações profundas, tremendas para os nossos dias. Por isso que muitos não têm a conexão completa, a revelação completa da profecia, porque eles se esquecem de dar ênfase para aquilo que Deus colocou na vida do profeta Esdras no seu segundo livro. O segundo reino a cair, a águia ocidental. Será que é a França? Será que é o Reino Unido? Será que é o Egito? Com certeza. Talvez um destes países, nós estamos sugerindo, talvez dentre esses 3, mais 2 cairão. E aqui está a besta, a águia ocidental. A águia ocidental do lado direito simboliza a besta, porque é de lá, do ocidente, ou do oriente, melhor dizendo, que vai vir a besta. É dali. Ele é descendente da linhagem de Ismael. Ele é também um árabe, mas este homem, este anticristo, munido pelo espírito do mal, o espírito da serpente, ele será derrotado. Então, irmãos, era esta a revelação que eu gostaria de trazer para vocês. Perceba que nesta imagem nós colocamos um pé da estátua que está de barro e o outro de ferro, apenas para dar o entendimento e a conexão que uma parte do governo do anticristo será fraca e a outra será forte. Ele vai estar munido de toda a tecnologia. Nós não poderíamos deixar de dizer aqui que o reinado do anticristo será um reinado totalmente tecnológico. O quarto reino, ou o oitavo reino. O quarto reino, quando eu me refiro, é o quarto reino que Daniel viu, que era um animal feroz, estrondoso, que destruía a todos os seus inimigos. Mas quando eu me refiro ao oitavo reino, é o reino do anticristo, porque ele não se levanta de entre os 10,
mas ele se levanta de entre os 7. Sim, dos 7 primeiros reinos que surgiram. Nós temos que entender, dos reinos que passaram, o Egito, a Assíria, que tem a cabeça ou a chaga mortal que foi ferida e vai voltar, porque dela descendem os árabes. E Ismael era árabe, e o anticristo ele virá da linhagem árabe. Perceba, Egito, Assíria, Babilônia, os medos e persas, a Grécia, a Roma e agora por último a ONU. E ele será o 8º. Sim, o 8º reino. É o 8º reino, é o reinado do anticristo. Aqui nós vemos uma mescla mais clara dos pés da estátua, em parte de ferro e em parte de barro. Eu coloquei aqui alguns nomes: Babilônia, medos e persas, Grécia e Império Romano. O 4º reino, o 8º reino do anticristo. Apenas para você entender que na estátua estão inseridos estes reinos: Babilônia, Medo e Persa, Grécia e Império Romano, que já passaram. E o 4º reino está para surgir. Ele já está em ascensão. Nos bastidores, o espírito do anticristo ele já trabalha. O 8º reino em breve irá surgir e nós seremos inseridos, irmãos, na última semana profetizada pelo profeta Daniel. Irmãos, esta é a mensagem poderosa de Deus que eu gostaria de deixar. Medite nesta mensagem, porque nós veremos diante dos nossos olhos a revelação do iníquo e do seu governo. Governo esse que será controlado por um super grande computador quântico que poderá buscar em segundos qualquer pessoa que avistar com seus olhos. Os seus olhos serão as câmeras. Ele vai dominar tudo que é tipo de manusear tudo que é tipo de eletrônicos. Por quê? Porque tudo estará ligado dentro deste computador. Nós sabemos que a palavra diz em Apocalipse 13, verso 11 a seguir, que a imagem da besta ela vai receber vida, espírito, com certeza aqui. Nós vemos uma parte da tecnologia feita pelo homem, mas nós também vemos aqui uma ação demoníaca da parte de Satanás, que estará inserida completamente, totalmente neste governo. Então, irmãos, fique com esta palavra, guarde no seu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.